O goleiro Sérgio Rocher passará por uma nova intervenção cirúrgica. Segundo o Internacional, esse procedimento já estava previsto no cronograma de recuperação dele desde a cirurgia realizada quando o goleiro uruguaio se lesionou na partida diante do Flamengo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, fica a dúvida se Sérgio Rocher ainda vestirá a camiseta colorada na temporada de 2025. Também vamos falar sobre os dois jogadores selecionáveis que voltarão a entrar em campo na próxima terça-feira pela seleção colombiana. Carboneiro vem se destacando e isso pode influenciar na sua permanência ou não no estádio Beira-Rio. Tudo isso eu vou te contar a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora começar o dia bem informado sobre as questões do Internacional. Então deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e vamos juntos rumo à meta de atingir os 20 mil inscritos neste final de temporada. Então, conto muito com a tua ajuda, não esquece de deixar o like, de compartilhar e, claro, de hypar esse conteúdo se for do teu interesse, tá certo? Te convido também a conhecer a Autopeças OK, siga @autopeçasok, a melhor opção em variedade de produtos automotivos que tu encontra aqui no Rio Grande do Sul. Há quase 40 anos sendo a referência no mercado. Líder no Vale do Paranhana e agora também tem a OK+, a plataforma de e-commerce da Autopeças OK. Segue o pessoal da Autopeças OK, muito obrigado pela parceria, um forte abraço ao Lucas, também ao Batista, que estão à frente da Autopeças OK. Gente, vamos falar sobre o Internacional, começando com o Sérgio Rocher. Isso porque o Rocher não fica à disposição para a partida da quarta-feira, a gente já está falando de uma antevéspera de retorno do Campeonato Brasileiro. O Inter vai enfrentar o Mirassol fora de casa em São Paulo e o goleiro considerado titular novamente não estará à disposição. Tudo isso porque o jogador passará por uma nova intervenção cirúrgica. O Internacional oficializou isso no último domingo. A nota publicada pelo Colorado diz o seguinte: o Sport Clube Internacional informa que o goleiro Sérgio Rocher será submetido na próxima terça-feira a um procedimento cirúrgico para a retirada da placa e dos parafusos utilizados na fixação da fratura do quarto metacarpo da mão esquerda. A intervenção faz parte do planejamento médico definido desde a cirurgia inicial realizada no dia 30 de março, logo após o atleta sofrer uma lesão durante a partida contra o Flamengo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O procedimento foi um sucesso. O goleiro iniciou a fisioterapia no CT Parque Gigante ainda naquela semana. Já em junho, Rocher realizou um pequeno procedimento complementar, também dentro do processo de reabilitação previamente estabelecido com o objetivo de ajustar a consolidação óssea e garantir a plena recuperação. Na ocasião, o clube esclareceu que a intervenção não teve relação com nova lesão e nem alterou o prognóstico de tratamento. Agora, em conformidade com o cronograma médico, o atleta passará pela etapa final da recuperação, destinada à retirada do material de fixação, prática comum em casos desse tipo de fratura. O procedimento será realizado em Porto Alegre e não representa intercorrência ou complicação. Logo após o período pós-operatório de cicatrização, o goleiro vai iniciar o processo de recuperação no CT Parque Gigante, acompanhado do Departamento de Saúde e Performance do clube. A decisão de realizar, e essa parte é muito importante, a decisão de realizar o procedimento nesse momento foi tomada de forma conjunta entre o atleta e o clube, considerando também o tratamento da lesão no pé esquerdo, de modo a sincronizar os processos de recuperação e deixar Chino Rocher em plenas condições o quanto antes. Reparem que o Inter não dá um prazo, reparem que o Inter não confirma qual a lesão que o Rocher tem no pé, né? O que se diz é que é um trauma, mas se o Inter vai se utilizar desse tempo de recuperação do trauma no pé para a retirada das placas na mão do jogador, é que ele não vai ficar pouco tempo em recuperação.
porque não é tirar as placas e voltar aos treinos. O próprio Inter afirma isso, que depois disso e do processo de cicatrização dessa intervenção, ele voltará ao CT, voltará a fazer os trabalhos no CT Parque Gigante de recuperação junto do departamento médico. Então, gente, vamos lá, que seja 20 dias, tá? Que ele fique fora durante os próximos 20 dias por essa lesão no pé e recuperação. O Inter não divulga isso, mas que ele fique até o final do mês de outubro. Mais jogos que o Inter vai perder sem poder contar com o Sérgio Rochet. Aí tem uma data FIFA em novembro. Será que ele vai ter condições de jogar pela seleção uruguaia? Será que ele vai terminar a temporada de 2025 jogando? A grande preocupação sobre o Sérgio Rochet nessa temporada é que ele tem 15 partidas com a camisa do Inter. O Inter fez, pessoal, 51 jogos em 2025, né? Contando o jogo contra a seleção mexicana, né? Mas jogos oficiais, 50 partidas. E o Sérgio Rochet participou de apenas 15. Menos de 30%, gente. É muito pouco, muito pouco. O Sérgio Rochet precisa participar mais, claro que é uma infelicidade, lesões acontecem e tudo mais, principalmente essa da mão, mas ele perde um campeonato gaúcho por tendinose e lesão muscular, e agora tem uma pancada no pé que o Inter acaba não divulgando qual é a real lesão, e agora tem essa terceira etapa da recuperação da lesão na mão. Enfim, a ver como serão os próximos passos e se o Sérgio Rochet ainda vestirá a camiseta do clube em 2025. Lembrando que ele tem contrato até o final de 2026, vai ficar em recuperação, vai ficar no clube até o final de 2026, mas já se comenta nos bastidores a possibilidade da busca por um novo goleiro. O próprio Wagner Martins de GZH chegou a citar, né, o Everton, goleiro do Palmeiras, que também vai para o seu último ano de contrato com a equipe palmeirense, é um goleiro que não está muito bem relacionado com a torcida do Palmeiras nesse momento, mas pô, o Everton é titularíssimo do Palmeiras, homem de confiança do Abel Ferreira. Enfim, se acontecesse algum tipo de negociação, de liberação, seria somente no final do contrato, mas existe sim uma possibilidade do Inter olhar para o mercado de transferências para trazer um goleiro, muito por conta dessas lesões que o Sérgio Rochet vem tendo nessa temporada. Sobre o Sérgio Rochet é isso, pessoal, e eu quero completar o vídeo de hoje, né, nessa manhã de segunda-feira, falando sobre a seleção colombiana, tá? Porque a seleção colombiana tem 2 jogadores do Inter que vão disputar mais um amistoso nessa terça-feira, tá? Dia 14, em Nova York, contra a equipe do Canadá, tá? A seleção colombiana que venceu e goleou, né, no último jogo a seleção do México, né, aplicou um 4-0, agora vai enfrentar a equipe do Canadá em Nova York para fechar essa data FIFA. E existe uma grande tendência de que o Carboneiro ganhe novamente uma oportunidade. O Carboneiro marcou o seu primeiro gol com a camiseta da seleção colombiana, se emocionou, e isso pode ter um impacto importante no Inter, tá? O Inter tem um contrato com o Carboneiro até o final dessa temporada, e se ele for se destacando com a seleção colombiana, é um jogador que vai se valorizar, jogador que está se valorizando. Lembrando, o Inter tem um acordo com o Racing de 4 milhões de dólares para compra em definitivo. Eu já falei, na minha opinião, nesse momento, muito por conta das lesões que ele sofreu nessa temporada, não é um valor, né, 4 milhões de dólares que o Carboneiro vale, que o Inter possa pagar para ter o Carboneiro. Agora, ele evoluindo na seleção colombiana, com uma projeção de, quem sabe, aproveitando essas chances de pegar uma lista de Copa do Mundo, aí é uma outra história que o Inter também precisa considerar. Nesse momento, ele é um jogador que é chamado em determinadas convocações. Na última oportunidade de data FIFA ele foi convocado, foi relacionado para um jogo e no outro nem pegou lista, e no que foi relacionado ele nem entrou, e agora nesses testes ele já entrou, jogou alguns minutos e marcou um gol. Ele entrou no lugar do... Ele chegou a entrar no lugar do Luiz Dias, se eu não estou equivocado, tá? Isso aí. Então jogou ali aproximadamente 30 minutos e marcou um gol. Se isso continuar, se ele ganhar essas oportunidades e for para uma Copa do Mundo,
aí teria valido a pena esse investimento, primeiro, porque daria um retorno desportivo e quem sabe, indo bem com a seleção, poderia dar um retorno financeiro também para o futuro do clube. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês pensam disso? Tão confiantes que o Carboneiro pode ganhar essa oportunidade maior ainda com a seleção colombiana e tu contrataria o Carboneiro em definitivo para a temporada de 2026? E o Rocher? Fica com o Rocher, busca um outro goleiro, quero saber o que vocês pensam. Passa lá na KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, brinque com responsabilidade. Lembrando, né, que a seleção brasileira também vai disputar, né, mais um amistoso, vai disputar o jogo contra a seleção do Japão também nesta terça-feira, mas às 7h30 da manhã, jogo importante para os testes de Carlo Ancelotti, goleou, né, a Coreia do Sul pelo placar de 5-0, agora terá mais um amistoso contra uma seleção asiática e tu pode brincar lá na KTO com a possibilidade de chance extra na kto.bet.br. Apostas até R$10, seleções de 3 mercados, a odd ultrapassando 3, tu vai lá, seleciona a chance extra que se não bater, a KTO te devolve, beleza? Ressaltando que é só para maiores de 18 anos, brinque com responsabilidade na kto.bet.br. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!